Eu poderia dizer, né, que vocês abram as suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, mas eu não quero, só quem quiser mesmo abrir a sua Bíblia, senão eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto eu estiver lendo esse texto de Apocalipse. Mas se os irmãos quiserem colocar aqui Apocalipse capítulo 21, na versão ARA, por favor. Para aqueles que quiserem ler, ficar lendo comigo, eu gostaria que fosse assim. Se porventura você não quiser ler, eu gostaria que você... Eu vou lendo aqui, vou fazer essa narrativa desse texto. Aqui não é o Cid Moreira que vai ler, não. Mas eu vou procurar ler de uma forma que a gente possa visualizar, que a gente possa imaginar aquilo que o texto está dizendo. O livro de Apocalipse, nós falamos hoje de manhã. Apocalipse é uma revelação de Deus trazida através do apóstolo João na ilha de Patmos. João estava sendo perseguido, assim como os cristãos daquela época. E João então foi levado à ilha de Patmos. Lá era uma ilha, a história conta que era um local, era um lugar, uma ilha, onde eles criavam as feras que eram levadas para o Coliseu. Então, certamente, aqueles presos que eram levados para a ilha de Patmos, dificilmente voltavam. Praticamente todos morriam ali, eram comidos por feras. Mas o apóstolo João não. Além dele ter ido para lá e ter voltado vivo, foi lá que ele recebeu a revelação de Deus sobre o que estava acontecendo, sobre o que iria acontecer, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, e também aquilo que seria para as eras vindouras. Eu quero ler esse texto, Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. E eu não quero ler com pressa esse texto, amados. A grande maioria da narrativa desse texto, do Apocalipse, capítulo 21 e 22, é o próprio Senhor Jesus falando. Porque foi a revelação daquilo que Jesus queria e que foi revelado para o apóstolo João. E o texto diz assim, ele começa vendo: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, olha que interessante, o próprio Deus, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias do último 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor. Era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Versículo 14. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular,
de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisótimo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são as 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam deles luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis, são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba da graça a água da vida. Eu, a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se hajam escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amados, quando nós trazemos esse texto do livro de Apocalipse, e o nosso tema da nossa mensagem de hoje é: por que eu não sou apaixonado pelas coisas do céu?
porque nós vivemos nesse mundo, no nosso dia a dia, porque nós amamos mais as coisas desse mundo do que as coisas do céu. Quando nós falamos da revelação de Jesus para o apóstolo João, mostrando a ele como é o céu, nós não conseguimos, na nossa mente tão limitada, tão pequena, imaginar como é a cidade santa, como é aquele lugar. E é interessante quando um dia o Senhor disse: eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse isso, eu não diria a vocês, eu não vos teria dito. Se não existisse esse lugar, eu não diria para vocês. Eu estou dizendo porque esse lugar, ele existe, ele é real. O apóstolo João viu esse lugar. E amados, quando nós olhamos para esse texto da palavra, e estudiosos dizem, e nós temos que entender isso mesmo, que são palavras que são visões, que nem tudo aqui é literal, nem tudo aqui realmente é, mas nós entendemos quando o texto da palavra diz assim: essas palavras são reais e são verdadeiras. Ele está nos dando uma orientação: não tire nada, nem acrescente nada, porque eu estou trazendo revelações verdadeiras, revelações reais. Hoje nós estávamos aqui de manhã, tendo um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu queria, se possível, não sei quem está aí hoje, é o Caio, se pudesse colocar para nós aqui no telão, o texto de Apocalipse capítulo 2, é onde nós estudamos hoje as 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 6, pode ser o versículo 6, se conseguir colocar para nós. Eu vou falar bem rapidinho, só para a gente poder conferir algumas coisas que é trazida pelo texto da palavra de Deus. Aqui é o versículo 6, né? Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Põe o 7 agora, por favor. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa é uma das cartas. Versículo 10. Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Mostrei 2 aqui, nós podíamos mostrar todas as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Amados, todas as cartas que foram escritas às 7 igrejas do Apocalipse, todo o final dessas cartas, primeiro, ela dá uma promessa de uma vida eterna. Nenhuma delas nos deixa, ou deixa as 7 igrejas sem uma promessa de uma vida eterna. Nenhuma delas. Não há nenhuma promessa lá que seja: olha, eu darei a vocês finanças, ou darei a vocês saúde, ou darei a vocês recursos, ou darei a vocês poder. Não, todas elas dizem de uma promessa no céu. Todas as 7. E mais, todas elas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas. Repetidamente, 7 cartas, 7 igrejas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, e não é natural que nós vivamos esses dias o Espírito Santo revelando a nós coisas do Apocalipse. Estamos passando por tempos assustadores. E nós estamos vivendo como que se as coisas estivessem normais, como que se nada fosse acontecer. É interessante aqui um pouquinho antes, no texto que nós lemos agora há pouco, capítulo 22, versículo 11, diz assim, olha que interessante: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Que interessante esse texto. É a palavra que diz, que repete, como nos dias de Noé. O povo se casava, dava-se em casamento, tudo era normal, todas as coisas aconteciam. Aqui ele está dizendo também, e nós temos visto aí, o injusto continua com a sua injustiça, vai ficando pior ainda porque se sente poderoso. O imundo continua com as suas imundícias, porque cada vez procura mais o fundo do poço. E a palavra mesmo diz a nós, ela nos revela isso, dizendo que um abismo ele vai levando a outro abismo. Mas o Senhor, ele repete lá e ele repete para nós aqui também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos encontrar isso em todas as igrejas, aliás, em todas as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ela vai repetir por muitas vezes, dizendo a nós, trazendo promessas de uma vida com Deus, de uma vida no céu. Porque nós vivemos, e o texto da palavra, tem um texto da palavra que diz que o Senhor, ele colocou a eternidade no coração do homem.
Nós vivemos dias como que se nós não fôssemos morrer, que nada fosse acontecer. Nada vai acontecer, tudo vai ficar normal. Mas para nós, para o povo de Deus, não é normal, amados. Não é normal. Nós precisamos entender isso, almejar que há uma morada sendo preparada para nós. Há um céu sendo preparado e nós precisamos entender o que nós queremos com isso. Esse texto do livro de Apocalipse que nos mostra a visão do apóstolo João, trazendo tantas coisas. E uma vez eu trouxe uma mensagem sobre esse texto, e eu convidei 3 pessoas, e disse a elas, olha, eu vou entregar para cada uma de vocês uma barra de ouro de 1 quilo. Eu vou entregar, como se eu fizesse aqui agora. Chamasse alguém e falou, vou dar para cada um de vocês uma barra de ouro de 1 quilo. O que você faria com uma barra de ouro de 1 quilo? O que você faria? Qual seria a sua decisão com uma barra de 1 quilo de ouro na sua mão? O que você faria? Aí uns dizem, eu venderia e compraria, faria uma viagem, eu pagaria as contas, cada um tem a sua ideia. Aí quando o texto de Apocalipse nos diz assim, que é uma cidade onde as ruas são de ouro, onde as portas são de pedra, de jaspe, e assim vai dizendo, e vai falando de um monte de coisa, e há uma praça no meio, né? E por isso que eu falei para vocês ficarem com os olhos fechados, para poder começar a imaginar essa cidade santa. Uma praça onde as ruas de ouro puro, e vai dizendo para nós como é a cidade santa. Pode ser aqui uma metáfora, pode ser aqui uma visão, que não seja literalmente aquilo que nós vamos ver lá, mas ele está dizendo para nós que não existe nada mais maravilhoso e mais sublime do que o céu. Não existe. E por que nós amamos mais as coisas aqui da terra, queridos? Por que a gente tem esse sentimento de sair daqui amanhã, estar desesperado em possuir, em ter, em conquistar? Está errado? Não, não está. Em buscarmos riquezas para poder ser bênção na vida de outras pessoas, para poder ser bênção na igreja, para ajudar pessoas, buscar uma vida melhor, um futuro melhor para a nossa família. Não é errado, muito pelo contrário. Nas igrejas hoje que nós estudamos de manhã, a igreja de Filadélfia, por exemplo, era uma igreja muito rica, mesmo que Deus a repreendeu, mas ele disse para ela promessas maravilhosas e grandiosas, é porque Deus a amava. Então tira da sua cabeça de que há alguma restrição de Deus com relação à riqueza. Não há, mas ele diz para nós que não é para nós amarmos isso. Nós precisamos amar uma morada celestial, um lar lá no céu. Tem uma canção que nós cantávamos antigamente, que ela diz, pensai nesse lar lá do céu. E às vezes a gente canta essas canções só em funeral. Vocês perceberam isso? Só quando nós vamos em funeral que nós começamos a cantar canções que nos fazem lembrar do céu, mas nós não sabemos o que pode acontecer hoje ou amanhã, o que é a nossa vida, o que vai acontecer conosco. Por que nós não somos apaixonados pelo céu? Por que nós não conseguimos olhar para esse céu e entender, Senhor, é o destino que eu quero, é a morada que eu quero, é o lugar onde eu quero viver. Nós vamos encontrar na parábola, em Lucas 14, versículo 15 a 24, a parábola da grande ceia. Na parábola da grande ceia nós vamos ver o Senhor falando, e é uma parábola que o Senhor, ele diz assim, que fez os seus convidados para o banquete, para uma grande ceia que ele promoveu. Então ele promoveu aquela grande ceia e os convidados não apareceram. E ele diz para os seus servos, vão às ruas, vão no meio da cidade, procurem aqueles moradores de ruas, pessoas pobres, procura qualquer um que vocês encontrarem e convida para esse banquete. O que essa parábola nos ensina? Que muitas vezes nós que somos o convidado do nosso Senhor, nós não nos lembramos que um dia nós teremos um banquete lá no céu com Ele. Então Ele convida outros. E hoje de manhã eu falei, às vezes a gente romantiza demais o povo judeu. Não, porque o povo judeu é o povo de Deus, como se a gente dependesse deles para ir para o céu. Sem entender que o povo judeu foi um dos povos mais perseguidores dos cristãos, levavam cristãos à morte, a serem queimados, porque nós ficamos apegados a pessoas, a coisas, a situações, quando o nosso Cristo está dizendo assim, é de graça que eu estou dando para vocês. Aquele povo veio para eles não quiseram, eles abriram mão, eles não aceitaram, eles desprezaram o Senhor. Aí o Senhor diz, então eu vou oferecer esse banquete para outros. Aí Ele ofereceu para nós esse banquete, antes chamados de gentios. Ele nos trouxe esse banquete e coloca esse banquete diante, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um banquete maravilhoso para vocês. E aí nós ficamos aqui como se não existisse esse banquete. E novamente repetimos aquilo que os judeus fizeram. E desprezamos aquele que um dia foi preparar um lugar para nós. Mas aqui, nesse texto de hoje, o apóstolo João nos traz de volta a essa realidade. E ele nos mostra que existe um lugar preparado por Deus, onde nós precisamos nos preparar para Ele.
Nós precisamos ser apaixonados por esse lugar. Queridos, talvez você nunca parou para analisar, para ler esse texto e outros textos que está no livro de Apocalipse, nos mostrando as revelações de como era no céu, o trono de Deus, a glória dele, a morada celestial. Procura fazer isso. Assim nós vamos nos apaixonar mais por aquilo que nos espera, não por aquilo que nós vivemos hoje. Todas essas coisas que Davi disse para nós, aliás, Salomão disse para nós, com todas as letras, tudo isso é vaidade. Vaidade por vaidade, tudo isso é vaidade. E ele diz, é correr atrás do vento. Agora a morada no céu não é, porque ele está dizendo aqui no texto, essas palavras são reais, são fiéis e são verdadeiras. Desperta a tua mente, desperta o teu coração para enxergar aquilo de maior riqueza que nós temos. Aquilo que o Senhor diz, olha, eu tenho isso aqui preparado para você. É como se nós tivéssemos do nosso lado algo maravilhoso e nós preferíssemos aquilo que não serve para nada, que vai ficar aqui. A morada celestial, aquela que nos espera, é algo maravilhoso da parte de Deus. Ainda em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, ele vai dizer assim, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, a sua imagem do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, o entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. E depois dessas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo. Glória a Deus. Amados, a visão do apóstolo João naquele momento, quando ele via esses acontecimentos, quando ele via as nações da terra se achegando ao céu, se achegando diante do trono de Deus, aqueles entregando as suas coroas de glória, devolvendo as coroas de glória aos pés do nosso Deus. Eu começo a imaginar essa imagem e digo, Senhor, me dá o privilégio de poder estar juntos desses. Me dá o privilégio de poder estar junto desses santos que vão chegar ao céu e vão devolver as coroas de glória e dizer, Senhor, eu venci e eu posso estar aqui. Amados, e quando nós romantizamos a vida aqui na terra, nós deixamos de amar aquilo que está no céu, aquilo que está posto diante de nós aqui pelo apóstolo João. É por isso que repetidamente 7 vezes está dizendo, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque muitos de nós não vamos querer ouvir. Os nossos ouvidos ficarão tapados. Muitos de nós vão sair daqui e vão dizer, é algo que... Não, ele está dizendo, essas palavras são reais, são fiéis e são verdadeiras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem sabe, você hoje é despertado a isso, fala, Senhor, eu preciso buscar isso. Eu tenho vivido talvez uma vida como que se essas coisas não fossem reais. Mas a palavra de Deus revelada a nós hoje, ela diz, essas coisas são reais e são verdadeiras. Elas são fiéis. E o apóstolo João, ele deixa muito claro, dizendo a nós, que nós precisamos entender isso que Deus revela para nós. Quando nós aprendemos hoje as 7 igrejas do Apocalipse, nós entendemos que as 7 igrejas, cada uma delas, tinha uma dificuldade, tinha uma particularidade ou muitas particularidades. Nós aprendemos que essas igrejas existiam pessoas variadas de vários tipos, umas que queriam, outras que não queriam, umas que entendiam, outras que não, umas que eram ricas e eram chamadas de pobres, outras que eram pobres chamadas de ricas. Cada uma com a sua forma, com o seu jeito, com a sua maneira. Assim somos nós. Em nosso meio somos pessoas diferentes umas das outras. Pensamos, vivemos, olhamos, temos atitudes diferentes uns dos outros. Um toca, o outro canta, o outro ora. Mas o Senhor, Ele diz para que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, atentos para aquilo que o Senhor está nos alertando nos últimos dias. São dias que o Senhor tem nos alertado. E é importante que você leia no Apocalipse coisas que são sinais daquilo que o Senhor está dizendo. Porque ali Ele repete a nós, eis que venho sem demora. Ele não demorará a voltar. Que nós estejamos com o nosso coração preparado.